E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui para a gente continuar falando sobre elementos de subestação e agora a gente vai estar falando sobre para-raios, beleza? A importância no sistema de proteção de um para-raio, correto? Então, para a gente entender durante a vida útil do para-raio, eles são o quê? Submetidos a diferentes solicitações elétricas e ambientais, correto? Então, especificando isso, observa bem, se a tensão está normal para a sua operação, o nosso amigo para-raio tem que trabalhar em perfeitas condições e não atrapalhar o sistema, beleza? Se tivermos sob tensões temporárias, o para-raio tem que atuar de forma que não atrapalhe o sistema, pegar esse excesso e eliminar para o terra, correto? Deixar passar só o que é necessário conforme a sua parametrização, conforme a sua fabricação, conforme a sua utilização, tá? Descargas de longa duração, mesmo que essa descarga demore um determinado período, ele tem que atuar de forma consensual, de forma obrigatória para o circuito funcionar continuando em perfeitas condições, ou mesmo que seja de curto período, de alta intensidade, ele também tem que atuar e deixar o circuito trabalhando em perfeitas condições. Mesmo que ele tenha no seu invólucro, na sua casca, na sua capa, assim dizendo, uma contaminação externa, quando instalado em ambiente que está muito poluído, muito sujo, correto? Variações climáticas, está chovendo, está fazendo sol, está frio, está calor, tá? Exposições a raio ultravioleta e umidades elevadas, ou seja, são várias condições que o nosso amigo para-raio tem que estar pronto para poder resolver, beleza? Então aqui a gente tem algumas características construtivas do nosso amigo para-raio, para-raios com gap, o que é gap? Abertura de um ponto ao outro, de uma lacuna a outra, de um circuito para o outro, Então ele tem esse gap e um resistor não linear. O que é resistor não linear, pessoal? A gente dá um exemplo aqui tranquilo, que a gente utiliza muito. A resistência do seu chuveiro é um resistor linear, beleza? Todas as vezes que você abre o seu chuveiro lá, que a pressão fecha o contato para ir tensão na resistência e aquecer a sua água, aquela corrente do seu circuito ali naquele momento, ela é linear, ela é constante, ao longo do tempo. O resistor desse camarada não é linear, justamente para essas solicitações aqui de descargas, de intensidade, de aumento de amplitude de tensão. Então, ele precisa de um resistor não linear. E quem que a gente lembra? Do nosso amigo DPS. É a mesma situação. Ele tem o quê? Um varistor, é um resistor variável, não linear. Ou seja, conforme você varia a tensão, ele varia o valor do resistor. Por isso que ele deixa passar constante aquele valor necessário para o circuito. Beleza? Então ele é constituído basicamente por quê, pessoal? Resistor não linear, que a gente acabou de explicar, o corpo de porcelana dele, o isolante externo dele, o centelhador sério, justamente pelo gap, ele precisa de ter esse gap, senão ele não possui centelha entre dois pontos. Você não vai ter centelha no circuito que está fechado. Você precisa de uma distância entre dois pontos para você ter o seu centelhador. O desligador automático para poder interromper o circuito, proteção contra sobrepressão e a mola de compressão. Não é isso? A gente tem os para-raios com óxido de zinco, eles são constituídos basicamente, aqui antes de falar, esse aqui é o que a gente mais conhece, tem muitos aí no nosso sistema de distribuição, principalmente na entrada de muitos consumidores que recebem em alta, lá no poste, antes de ter a derivação para o seu cliente, para o consumidor, você tem o para-raio lá no poste mesmo, geralmente eles são desse daqui,
também de resistor não linear, então ele trabalha na mesma situação que aquele anterior, né? O corpo de porcelana e o corpo polimérico, ele tem as duas situações, tá? Tanto de porcelana como de polimérico, plástico, beleza? Então, vamos lá. A seleção das características, como ele é selecionado por essa característica de operação e proteção, em função do quê? Dessa característica do sistema onde ele vai estar inserido. Então, são essas duas aqui. Ele é selecionado ou determinado através da suportabilidade da sua isolação, né? A sua isolação aqui, ó. Então, define a seleção para ele ser utilizado ou não e a avaliação da coordenação do isolamento dele, tá? Então, aqui a gente colocou um desenho de uma subestação abrigada, correto? Só para a gente entender, tem tamanho menor para a gente entender o funcionamento, tá? Então, observa bem, esse é o desenho que eu acabei de falar para vocês do nosso cliente que recebe em alta, tá? Então, tá aqui, ó, lá no poste, a gente tem o para-raio lá, é esse para-raio aqui, ó, tá? Que tá lá, tá? Então, a primeira situação na derivação para o cliente, para o consumidor, é o que é a chave fusível, e aí a gente já entra com a mufla, correto? Como é uma subestação com entrada subterrânea, a gente já tem aqui o nosso eletroduto galvanizado, que está no poste aqui, para caixa de derivação. E unindo as duas caixas de derivação, a gente tem o nosso eletroduto, e aqui a gente já tem a mufla interna. Olha lá a gente tem a externa e aqui a mufla interna, ou seja, aqui está no ponto para subestação abrigada do consumidor, tá? E o que eu estou querendo marcar aqui para vocês entenderem? Seja qual for o tipo de subestação, a primeira coisa que tem é o setor de medição. Certo, pessoal? É isso que a gente tem que estar antenado. Então está aqui, ó, representado pelo TC e pelo TT, e na maioria dos casos é só a concessionária que tem acesso a esse ponto, né? Então, observa bem, após essa medição, a gente já tem aqui as buchas de passagem, então esse é o setor de medição, que vem para o setor de proteção, está aqui o nosso disjuntor geral, correto? E o disjuntor, ele tem aqui na entrada e na saída a chave faca, a chave seccionadora, correto? Para você isolar o seu disjuntor, se você precisar de dar manutenção no seu disjuntor. Obviamente, antes das chaves serem manipuladas, você abre o seu disjuntor, e aí você abre as suas chaves seccionadoras, suas chaves faca, suas chaves de manobra, tá? E aí você saca o seu disjuntor para poder dar manutenção, com segurança, não é isso? Então, após esse setor de proteção, a gente tem o quê? O barramento de alta, onde vem aqui, ó, com dois isoladores de apoio para esse barramento, que alimentam os nossos transformadores. Então aqui a gente tem um setor de transformação. E a gente tem dois transformadores aqui nesse exemplo, tá? E para cada entrada de cada transformador, a gente tem o quê? A nossa chave seccionadora, a chave faca, a chave de manobra, beleza? Se você precisar de isolar os seus transformadores para qualquer manutenção futura, correto? E aqui é o mesmo desenho anterior, só que ele está de uma forma diferente, né? Ele está te mostrando aqui, ó, tá? Da mesma forma como está vindo lá da rede aérea, tá? O seu eletroduto, e aqui você tem o seu TP, o seu TP está aqui, ó, o posto de medição, beleza? Aqui a gente tem as buchas de passagem, aqui a gente tem o para-raio, tá? Que a gente está falando sobre isso, o eletroduto aqui é para o aterramento, beleza? E aqui a gente já tem a mufla de passagem, a bucha de passagem, o posto de medição. A primeira situação na sua subestação é o posto de medição, e aí você tem, através das suas buchas de passagem,
com as suas chaves seccionadoras aqui, você tem o seu disjuntor, que é o seu posto de proteção, tá? E aqui você tem o seu barramento de alta, com as suas buchas isolantes, né? os isoladores de apoio, e aqui a gente tem o posto de transformação, onde você tem os seus transformadores. Então, pessoal, qualquer subestação, você primeiramente tem o seu posto de medição, seu posto de proteção e o seu posto de transformação. Aqui fica fácil pelo desenho, você está vendo o TC e o TP. TC e TP é para quê? Medição, tá? E aqui você tem o seu disjuntor, obviamente, é um posto de proteção, beleza? E os seus transformadores, tá o quê? O posto de transformação. São dois postos de transformação. Beleza, pessoal? A localização dos para-raios nas subestações. A gente tem duas situações. A subestação abrigada e a subestação externa. Na subestação abrigada, a gente já viu no exemplo anterior os para-raios localizados lá no poste antes do consumidor ter acesso ao sinal da concessionária. E se a sua subestação for de localização exterior, a gente tem os para-raios tipo Franklin, não é isso? E a gente tem os para-raios de sobretensão, que é instalado no circuito, tá? E essa linha do terra aqui faz a união desses para-raios para descarregar para o terra o que for em excesso no seu circuito, beleza? Então aqui, ó, a gente tem o TC e o TP. Mesmo que a gente mudou de subestação, a gente está vendo que o que vem primeiro é a medição, não é isso? Aqui a gente tem o sistema de transformação, a gente tem o transformador. E o que é interessante nesse desenho aqui, tanto que nem o disjuntor está aqui, o desenho é bem simples. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o quê? Qualquer subestação que seja abrigada, exterior, sempre no início e no final da sua subestação você tem o quê? A sua chave de manipulação, a sua chave seccionadora, sua chave de manobra. Ou seja, se você precisar isolar a sua subestação, a gente abre as duas chaves e você isola a sua subestação. Obviamente, após você abrir o seu disjuntor na sua subestação. E aí, sem carga, você manipula essas chaves seccionadoras. Beleza, pessoal? Então eu deixo isso aí para vocês, tá? Conto com o apoio de vocês. Qualquer dúvida, a gente está aí. E a gente vai continuar falando sobre elementos de subestação. Obrigado, pessoal.